Graça e paz, povão de Deus, povão querido, povão amado, povão abençoado. Mais uma vez nos encontramos para ouvirmos uma reflexão da palavra de Deus. Aqui é o Bispo Chiquinho Cunha da Comunidade Evangélica de Nossa Bandeira. Se inscreva aí no canal do Bispo Chiquinho Cunha, deixe o seu like, compartilhe aí em nome de Jesus Cristo. Querido, hoje o tema é crente Homem-Aranha. Nós temos visto na palavra de Deus, constatado na palavra de Deus, coisas que têm acontecido nos últimos dias de nossas vidas, nos últimos tempos, ou seja, em pleno século XXI. De repente você possa imaginar, mas que tema estranho, crente Homem-Aranha. Queridos, quando começarmos a ministrarmos a palavra de Deus em um momento de reflexão para nossas vidas, você vai entender o porquê do tema crente Homem-Aranha. Nós vamos ministrar esse tema que está baseado no livro de Hebreus 10, versículo 5, que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes, se vai se aproximando aquele dia, ou seja, aquele grande dia em que Jesus virá buscar a sua igreja. Uma igreja lavada no sangue do Cordeiro, uma igreja imaculada, uma igreja que o Senhor preparou como noiva do Cordeiro, para que naquele grande dia viesse ter um encontro com o noivo que é o Senhor Jesus Cristo. E que não fiquemos de fora naquele grande dia, em que o Senhor vier buscar a sua igreja. E a palavra entrai para o gozo celestial bendito do meu Pai, está preparada até mesmo antes da fundação do mundo. E outros vão ouvir essa palavra: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço, para o fogo eterno onde haverá ranger de dentes. Mas interessante, queridos, hoje em dia a palavra do Senhor nos tem orientado, nos afirmado, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, não são todos, alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, e o tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele grande dia. Agora, por que o crente Homem-Aranha? Eu, como líder, tenho observado e tenho conversado, e pessoas têm me procurado, amados, para poder se expressar de uma maneira que a gente vê, principalmente líderes, dirigentes, pastores, aonde tem aqueles abençoados que não querem compromisso com a palavra de Deus, muito menos compromisso com a igreja na onde congregam. Igreja aquelas que abriu as portas, estão de portas abertas, e cuidou da sua vida, cuidou da ferida, tratou, alimentou, deu amor, deu carinho, etc. e tal. E quando nós vemos, está em nosso meio, pessoas que dizem que Deus falou para eles, ou para elas, que eles não precisam congregar, eles não precisam estar numa igreja, ou seja, não precisa estar filiado a uma igreja. E foi Deus que falou com eles. É algo meio suspeito, é algo meio estranho, porque a palavra do Senhor fala, querido, que os discípulos, eles tinham apóstolos, eles se reuniam nas orações, no partir do pão, e a confiança para entrar na presença de Deus é fundamental, ou fundamenta-se no sangue de Jesus Cristo, ou seja, no sangue de Cordeiro, e em seu ministério de sumo sacerdote. Nós sabemos que Jesus é o sumo sacerdote, mas hoje em dia tem aquele formado grupos que tem pulado de igreja em igreja e tem deixado, querido, palavras torpes, palavras frívolas, ou seja, tem assim conturbado aonde que eles chegam.
Eu conheci uma pessoa que chegou e falou desse jeito. Ah, Bispo Chiquinho Cunha, Deus falou comigo que eu não preciso de pastor, não preciso ser liderado. E é interessante, esse mesmo grupo chegou e falou que no monte não existe pastor. Ué, Jesus ia para o monte, Jesus orava, Jesus clamava o Pai, mas Jesus não deixava de ser Jesus lá naquele monte. É interessante, né? Não deixando a nossa congregação como é costume. E tem muitos que dia de culto nas suas igrejas, respectivas igrejas, eles não estão presentes, eles não estão auxiliando o seu líder, o seu pastor, o seu dirigente, seja lá quem estiver à frente desta obra. É uma coisa muito errada, tem se alastrado essas coisas que têm entristecido a muitos líderes, porque eles têm me procurado e assim eu tenho conversado, orientado, antes de orientar, tenho ouvido o que eles têm a falar. Então não são poucos que têm passado por esse problema tão ruim que está se alastrando no meio do povo de Deus. Ela ou ele só vive pulando de igreja. É interessante. E tem uns que dizem que são vasos de conserto. E Deus chamou para vasos de conserto, aonde não precisa estar congregando numa igreja, mas tem ido às igrejas para consertar ministérios que estão todos errados. É interessante, quando a gente vai analisar a vida dessas pessoas que dizem ser vasos de conserto, eles mesmos, amados, estão vivendo uma vida dissoluta, uma vida de infidelidade com Deus, com a igreja onde congrega e até com eles mesmos. E muitas das vezes são pessoas que têm famílias, são pessoas que são casados, têm seus filhos, e quando os filhos começam a pegar gosto pela igreja que está congregando, daqui a pouco tem que arrumar as malas e dizer que já está de viagem. Isso tem prejudicado muitas famílias, e muitas famílias têm parado no meio do caminho, muitas famílias não têm conseguido ir adiante. Por quê? Porque existem essas pessoas descompromissadas com a palavra de Deus, descompromissadas com o Evangelho, e ainda usam o nome de Deus. A palavra diz, não usarás o nome do seu Deus em vão. E muitos têm usado dizendo que é Deus que tem mandado, e é Deus que colocou esse ministério na mão como vaso de conserto, para consertar os ministérios das igrejas onde estão errados. Isso é muito interessante. E diz que a vaso de conserto foi Deus que falou acerca desse ministério. São coisas ou situações que temos que pensar e analisar profundamente. Outros dizem que não precisam congregar e nem ter líder ou ser liderados. E ainda diz que é a ordem de Deus, né? Nós temos exemplo, querido, no livro de Samuel, o próprio profeta Samuel, né? Na qual ali o povo pediu um rei, mas não era o rei que Deus queria, não era Saul, mas tanto o povo insistir, pedir, o povo ganhou esse rei, né? Vamos dizer assim, ganhou este rei. Então o que aconteceu? Chegou uma certa hora em que tinha que se fazer, querido, o seu ofício, ali como um profeta, sacerdote Samuel, tinha que oferecer holocausto ao Senhor, sacrifício ao Senhor. E diz a palavra de Deus que Saul estava ali. Samuel demorou a chegar e ele antecipou-se e fez os sacrifícios. Então quando Samuel chega e pergunta, o que fizeste? O que é isso que fizeste, Saul? E a resposta de Saul para Samuel foi, olhando eu, e custava você chegar, eu fiz o sacrifício. É interessante que existem muitos que têm passado à frente de líderes, passado à frente do dirigente, passado à frente do pastor, e diz que foi Deus que mandou, Deus que orientou. E quando vai se perguntar, muitas das vezes eles se acham mais preparados do que o líder, mais preparado do que o pastor, mais preparado do que o dirigente local. Mas quando a gente vai analisar a palavra de Deus, a gente vai ver que todos aqueles que se rebelaram contra o líder,
se rebelaram contra pastores, se rebelaram contra os dirigentes. E a rebelião diante de Deus é tido como espírito de feitiçaria. Então vê o risco que você anda correndo, então vê o risco que você corre e afundar, naufragar no meio do caminho e junto levando a tua família. Então o que acontece? Corá, Datão e Abirão, eles pensavam que podia fazer a mesma coisa que Moisés fazia. Mas se Deus quisesse que eles fossem escolhidos para liderar, não seria Moisés em que Deus levantara para ser líder, liderar aquele povo. E nós sabemos que a obediência, ela é tremenda em nossa vida, porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Então muitos que têm obedecido a palavra de Deus, andado em conformidade com a palavra de Deus, têm sido abençoados em suas vidas. Mas aqueles que têm se rebelado contra a palavra de Deus, queridos, eles não têm sido abençoados. Ou seja, o que você plantar, você vai colher. Se você plantar bons frutos naturalmente você vai colher. Agora, se você plantar maus frutos você vai colher. Então nós temos que ver aquilo que nós temos semeado. Se é boa palavra, se é uma boa semente. Se é uma semente ruim, a gente não semeia, a gente lança fora. A gente joga fora, a gente expurga, a gente expulsa. Tá? Então Datã, Corá e Abirão, eles falaram, se rebelaram contra Moisés. E na mente deles, nas concepções deles, nos corações deles, queridos, eles falaram. Eles não só pensaram, mas eles falaram. O que Moisés pode fazer, nós também podemos fazer. Então é interessante, quando Deus levanta um líder, querido, foi Deus que levantou, e é para você obedecer a liderança. É para você andar em conformidade com a liderança. É para você ajudar essa liderança. É para você estar em concordância com essa liderança. É você orar junto com essa liderança. É você orar pela liderança. Não chegar, querido, dizendo ser vaso de conserto e querer apontar o líder, querer apontar o pastor, querer apontar o dirigente local dessa igreja. Então, o que aconteceu com Corá, Datã e Abirão? Eles morreram, eles não alcançaram a terra prometida. Porque Moisés falou, a terra vai abrir a boca e vai te engolir vocês. Eles não creram, eles não acreditaram, eles não deram credibilidade à palavra de Deus. Eles não deram credibilidade àquilo que Moisés tinha falado. E justamente tudo que Moisés proferiu, que a terra ia abrir a boca, ia engoli-los vivos, assim aconteceu. E aconteceu que a terra abriu a boca, querido, engoliu 250 pessoas vivas. Então eles foram mortos. E aquele povo viu, aquele povo estava ali, aquele povo contemplou ali esse feito que aconteceu, amado, entre o povo de Deus, entre o povo de Israel. Mas diz a palavra que mesmo assim, daqui a pouco o povo se levantou e achava que Moisés era o culpado de tudo. Ele que era o culpado de tudo, conforme a palavra de Deus fala, amado, obedeça à liderança. Quando você obedece à liderança, você tem o caso de Josué. Porque Josué andava em conformidade com a palavra de Deus e servia ali a Deus e servia o seu líder Moisés. Então você vê que quando Moisés vai ser recolhido, Deus leva Moisés ao monte e fala, prepara Josué, ele fará o povo herdar essa terra. Então, querido, é interessante. Aquele povo que viu isso pensava agora que Moisés era o culpado da morte de Datã, Corá e Abirão. Mas não era, e aquele povo se levantou contra ele. E diz que 14.600 pessoas agora estavam mortos, ao ponto de Deus falar para Moisés, e Moisés falar para Arão, pega o incensário, acenda, e corre depressa no arraial. Então Arão acendeu, querido, o incensário e passou por cima dos cadáveres, e a morte ele cessou. Então veja bem, o que eles plantaram, eles colheram. Então o que você plantar, você vai colher. Se são bons frutos você vai colher. O amor pelo próximo deve ser, ou seja, deve se manifestar em obras de amor, em reunião, em seu nome. Nome de quem? De Jesus Cristo. Especialmente levando em consideração a sua volta iminente. Jesus está à porta, querido. Jesus está à porta.
repetindo, Jesus está à porta. Não seja um crente Homem-Aranha, porque muitos desses crentes Homem-Aranha vai ficar com certeza, tá? E aqueles que são observadores também vão ficar, que o observador ele só fica te observando. Ele observa tudo que você faz, ele observa a tua vida, mas a vida dele ele não observa. Então quando Jesus vier buscar a sua igreja, Jesus vai subir com a sua igreja, tá? E o observador vai ficar. Por quê? Porque ele é apenas observador da palavra de Deus, não praticante. Então, querido, os apóstolos eles se reuniam nas orações e no partir do pão. Havia uma comunhão, havia um local em que eles se juntavam para orar, para interceder, para se reunir, para comer o pão junto, orarem junto, participarem junto. E a confiança para entrar na presença de Deus fundamenta-se no sangue de Jesus e em seu ministério de sumo sacerdote. Então Jesus ele é o sumo sacerdote de nossas vidas. E nós sabemos que agora nós temos acesso a Deus através do seu Filho Jesus Cristo, porque o véu se rasgou de alto a baixo, querido, e nos deu acesso para que nós chegássemos ao Senhor. Então você, crente Homem-Aranha, pare, pense um pouco, reflita na palavra de Deus. Se você quer ser abençoado, obedeça o que o líder tem falado, obedeça o que a liderança tem falado. Amém? Que Deus possa abençoá-los rica abundantemente. E lembrando, em Hebreus 4, versículo 9 diz: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Eu quero que você reflita nisto. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Tá? E o crente, né? Homem-Aranha, é perigoso isso. Porque daqui a pouco você acaba caindo na sua própria rede, ou seja, na sua própria teia. E depois que você sair dessa teia, querido, vai complicar-se cada vez mais. Quanto mais você se movimentar, mais enrolado nessa teia você vai ficar. Abra o teu coração. Deixa a palavra de Deus ministrar teu coração. Seja ministrado pela palavra de Deus. Não seja arrogante, tá? E outra coisa, querido, que eu quero falar com vocês. Mesmo o maior pecador que seja, Deus quer transformar esta vida. Mas para que haja transformação nesta vida, é necessário que essa vida permita. Ou seja, nada muda se você não mudar. Ô glória! Fique com essa mensagem, com essa palavra. Uma palavra rápida de reflexão, tá? E que você possa entender o que a palavra tem falado e fala e representa na sua vida. Glória a Deus. Querido, lembrando a vocês, se inscreva aí no canal do Bispo Chiquinho Cunha, deixe o seu like e compartilhe aí. Tá chupando limão?